paz do Senhor. Vamos lá, hoje vamos falar sobre o livro de Amós. Eu peguei um texto aqui, do livro de Amós, Amós 8, verso 11 e 12. Qual é a maior fome da humanidade? Qual é o alimento que nós não podemos viver sem ele? Na verdade, nós não podemos existir sem ele. Esse alimento, ele é tão necessário para as nossas vidas que tudo que nós vemos, tocamos, sentimos, vem desse alimento. Amós 8, verso 11 e 12 diz assim: Então chegarão os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o maior alimento. A palavra de Deus é a base de todas as coisas, Tudo foi feito a partir da palavra de Deus. A Bíblia declara que nós tocamos a palavra de Deus, nós pisamos sobre ela, porque o mundo foi feito pela palavra de Deus e tudo que existe. Então Deus diz que Ele vai provocar uma sede, a sede desta palavra. Hoje nós vemos, esta sede sobre a terra, a sede da genuína palavra de Deus. E olha o que diz o verso 12: Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. É triste sabemos que hoje vivemos em uma época em que o acesso à palavra de Deus é tão fácil, Você pode de qualquer smartphone, você consegue acessar a Bíblia, acessar a palavra, mas além da falta de interesse, há também a distorção da genuína palavra do Senhor. Há tanta barbaridade sendo feita aí com aquilo que deveria ser a palavra do Senhor, e as pessoas distorcem para aplicar a sua própria necessidade, buscar aquilo que está no seu coração. Isso entra aqui na verdade como uma punição ao povo de Israel. Olha só, vocês terão fome, mas não terão a palavra, um castigo terrível. Amós, ele viveu aí aproximadamente entre 760 a 730 a.C., o seu ministério, o ministério que iniciou aí por volta do ano 760 a.C. Amós significa aquele que ajuda a carregar o fardo. É o significado do nome de Amós. O seu nome no hebraico significa levar, carregar, o que parece ser uma forma abreviada da expressão Amosiá, que significa Deus levou. E aí eu quero abrir um parênteses aqui, só falando sobre o nome de Amós, citando Isaías 53, verso 4, que diz assim: Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Cristo levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Ele disse, olha, se você está se sentindo cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vou trocar o seu fardo por um fardo leve, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então Jesus expressa aquele que leva sobre si este fardo. E é interessante, porque ele diz que ele estava levando sobre si a carga dos outros, mas ele foi considerado como sendo castigado e afligido por Deus. Quantas pessoas sofrem por causa
de se colocar à disposição, né, de levar a carga dos outros, e as pessoas olham para aquele sofrimento e acham que é Deus pesando a mão, não vê que essa pessoa está levando, né, a aflição de outros. Ninguém fez isso como Cristo, né, que levou sobre si os pecados, a aflição de toda a humanidade. Então, fechando parênteses, né, vamos voltar aqui para Amós. Amós escreveu este livro provavelmente, né, após ter voltado para Judá, mais ou menos aí, como eu disse, né, entre 760 e a 755 a.C., quando ele escreveu. Mas o seu ministério aí foi um ministério de, alguns acreditam que foram poucos meses, né, que Amós ele pregou a palavra do Senhor aí como profeta. E no livro de Amós nós vamos encontrar os seguintes temas: justiça, retidão e retribuição divina pelo pecado. Então são esses os temas principais aqui do livro de Amós. Os seus contemporâneos, né, os profetas que viveram junto com Amós, foram os profetas, né, Jonas, o profeta Oséias, o profeta Isaías e o profeta Miqueias, né? Alguns no Reino do Norte, outros no Reino do Sul. Olha que interessante. Quando nós ouvimos a expressão profeta de Deus, a imagem que frequentemente, né, vem na nossa cabeça é um famoso evangelista, né, um reverendo, um missionário, alguém que prega e ensina, né, a palavra por vocação, né, um professor de teologia, alguém muito bem instruído na palavra do Senhor. Mas olha só que interessante, né? Amós 7, 14 e 15 diz assim: Amós respondeu a Amazias. Amazias questionava Amós. Quando Amós começou a pregar, Amazias disse: olha, volta lá, né? Vai profetizar lá em Judá, vai ganhar o seu dinheiro lá, como se ele fizesse isso por dinheiro, né? Por algum interesse. Então Amós responde a Amazias dizendo o seguinte: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, o meu povo. Amós, um homem simples, né, do campo, que foi chamado aí por Deus para profetizar. Amós era com certeza, né, um homem de Deus, uma pessoa cuja vida devotada à obra do Senhor refletia toda esta devoção. Mas ele era leigo, né? Era um homem simples, um homem do campo. Ele não veio de uma linhagem sacerdotal, ele não veio da escola dos profetas, né? Era um pastor de ovelhas e cultivador de figueiras no interior da Judéia. Mas o Senhor concedeu a Amós a visão do futuro e disse a ele que levasse essa mensagem a Israel, especificamente, né, ao Reino do Norte. Amós, ele obedeceu a voz do Senhor e dessa forma provou que era realmente um homem de Deus. Quando obedecemos ao Senhor, quando nos colocamos à disposição do Senhor, quando não ficamos questionando aquilo que Deus nos mandou fazer. E Amós, ele responde a esse chamado. Ele não ficou dizendo, né, como Moisés: Senhor, manda outro, eu não sei falar. E às vezes nós, na nossa simplicidade, achamos que não somos capazes, né, que somos impotentes diante, né, daquilo que Deus está nos chamando para fazer. E aí às vezes nós recuamos, ficamos tímidos. Mas Amós, ele respondeu e ele foi direcionado pelo Senhor. Olha só, o pastor de ovelhas foi chamado para ser profeta, assim como Davi, né, o pastor de ovelhas, foi chamado para ser rei de uma nação. E eu quero novamente citar Isaías 53, agora o verso 6, que diz assim: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós
como ovelhas, né, nos desviamos, fomos para longe. Então o pastor, o sumo pastor, o pastor que está descrito lá no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, ele veio de encontro às ovelhas para levar-nos de volta, e para isso, né, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Então Amós, o pastor que foi chamado para colocar novamente as ovelhas que estavam se desviando no rumo certo. E Deus escolheu, né, eu creio que de forma simbólica, né, o pastor para ser profeta e para conduzir o povo de volta aos trilhos. Deus escolhe e é Ele quem capacita. Deus chama pessoas muitas vezes humildes, não que Deus não chame pessoas, né, sábios, mas a maioria são pessoas simples que Deus chama. Nós não devemos considerar quem somos diante do chamado de Deus, porque a Bíblia diz que Deus chamou as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então, diante do chamado de Deus, nós não devemos medir aquilo que sabemos, quanto temos, né? Qual é a nossa idade. Nós devemos simplesmente responder a Ele, porque Deus não escolhe capacitados, mas Deus capacita aquele que Ele escolhe. Então, diante do chamado de Deus, tenha coragem, né? Responda, se coloque à disposição, porque o Senhor é quem conduz, é Ele quem faz. Para entendermos, né, mais especificamente a razão do chamado de Amós, bem como o conteúdo da sua mensagem profética, nós precisamos atentar para a situação em que se encontrava o povo de Deus nos dias que Amós profetizou. Então, qual era o contexto daquela época? Uma simples leitura do livro de Amós, né, é um livro curto, são 9 capítulos, né, capítulos curtos, dá para você ler aí em poucos minutos todo o livro de Amós. Agora cedo mesmo, né, antes da live, eu repassei aqui todo o livro de Amós. Então, uma simples leitura nos dá a clara impressão do contexto histórico e religioso do povo de Deus naqueles dias. O povo de Deus já estava dividido, né, em 2 reinos, o reino do sul, né, que é Judá, e o reino do norte, né, chamado de Israel. Apesar de tudo ser Israel, quando foi dividido, né, Judá ficou ali com os herdeiros, né, de Davi, e Israel tomou para si outros reis, se desviaram, né, construíram templos, colocaram lá bezerros de ouro, se voltaram para a idolatria. Então, embora eles estivessem separados, né, de seus irmãos do sul, né, ou seja, Judá, os israelitas do norte ainda faziam parte do povo de Deus. E Deus enviou profetas ali. Elias, né, foi um profeta do reino do norte, assim como Eliseu e muitos outros. Porém, eles viviam sobre uma piedosa aparência de religião, uma adoração aos ídolos e na opressão dos pobres. Amós, um pastor do sul, né, destemido, impetuoso e sincero, enfrentou os israelitas, apontou os pecados do povo e preveniu o seu iminente castigo. O Senhor condenou todas as nações que pecaram contra eles e que ofenderam o seu povo. É interessante que Amós, né, diz que foi chamado para pregar aí, né, contra o pecado de Israel, mas logo no início, ali no capítulo 1, até a metade do capítulo 2, ele vai começar falando de outras nações. A partir da Síria, a mensagem, né, do profeta vai chegando aí rapidamente a Filistia, Tiro, né, Edom, Amon e Moabe. Ele vem falando das nações que estão em torno de Israel. Todos esses povos, né, foram condenados, e é como se a gente conseguisse até ouvir, né, o povo de Israel dizendo aí um amém, né, quando Amós começa a profetizar, porque eram povos que oprimiram Israel, né, que eram inimigos de Israel. Então
Naquele primeiro momento eles ficam ouvindo, quem sabe concordando, até se alegrando, né, por ter vindo uma palavra dura contra os seus inimigos, contra aquele povo que estava à sua volta. Em seguida, né, Amós dirige a sua profecia, né, até Judá, né, a terra natal de Amós. E foi incluído ali, né, a sentença, né, contra Judá. Está lá no capítulo 2, né, no verso 4 e 5, quando ele profetiza contra Judá. Então, quem sabe eles até se alegraram, né? Tá vendo? Olha aí, Judá, né, que se diz aí aqueles que estão com Deus, também está aí sendo acusado. Mas quando nós vemos, né, é como se Deus estivesse traçando um alvo, né? Ele vem falando das nações que estão em volta até Judá, e aí no meio do alvo está ali Israel, né? Então, de repente Amós se volta contra os israelitas e aí ele começa a pronunciar o castigo de Deus sobre eles. A prosperidade material de Israel estava acompanhada da sua ruína espiritual. Com o aumento das riquezas, cresceu também a injustiça social, a hipocrisia e a imoralidade, né? E também a idolatria. Juntamente com aquela aparente prosperidade, havia a decadência da espiritualidade, o povo se afastando de Deus. E olha só como são os oráculos, né, pronunciados por Amós. É interessante, quando você lê ali Amós 1 até o 2, quando está falando das nações, o profeta vai dizer assim, olha, assim diz o Senhor, e aí ele vai dizer o seguinte, por 3 transgressões, né, e ainda mais por 4, então fala assim, por 3 transgressões de Moabe, por 3 transgressões e ainda mais por 4. O que quer dizer isso? Esse anúncio, né, que ele diz assim, olha, por 3 transgressões e ainda mais por 4. Porque havia, né, na lei do Senhor, né, esse conceito, né, que por 2 ou 3 testemunhas alguém pode ser condenado. Olha o que diz em Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. O que dizia, né, o Senhor através de Amós, dizendo, olha, as suas transgressões são a testemunha contra vocês. E ele diz aqui, por 2 ou 3 e ainda por 4, ou seja, está mais do que comprovado a sua transgressão, o seu pecado, ou seja, são merecedores de castigo. Esse princípio ainda se aplica nos dias de hoje. Olha só o que Paulo disse a Timóteo, né? Em 1 Timóteo 5,19, olha, não aceitem a acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas, para que não haja injustiça, né? Para que uma pessoa não venha falar mal de alguém que viu alguma coisa, que ouviu, e isso partindo de uma só pessoa. Então a palavra do Senhor vem dizendo isso, olha, eu tenho testemunhas contra vocês que praticaram a iniquidade. Os ricos que acumulavam cada vez mais para viverem em mansões e palácios, criando aí um regime de opressão. Nós vemos que esta verdade é tão real nos dias de hoje. As mulheres ricas que para viverem no luxo estimulavam seus maridos a explorar os fracos, tirar dos fracos para que eles pudessem desfrutar do luxo. A religiosidade, né, e a hipocrisia. Eles praticavam o mal, eles roubavam, eles oprimiam e depois iam ao templo, né, dar ali o dízimo daquilo que eles ganhavam. Eles faziam esmola e achavam que com isso eles estavam aplacando a ira de Deus. A pessoa fazia o erro, né, e depois ia ali querer aplacar aquilo. É como alguém que vive uma vida, né, totalmente fora de Deus, da justiça de Deus, e depois vai ao domingo ali cultuar, ofertar, né, fazer ali
como se aquilo fosse torná-lo, né, merecedor da graça de Deus, da sua bondade. O nosso momento de culto é um momento de celebrar a vida que nós temos fora ali do templo, a nossa semana que passamos, né, praticando a justiça. Então nos reunimos ali para celebrar. Até mesmo, né, dar dízimos e ofertas é algo muito santo. Por isso que Jesus disse, olha, se você estiver ali diante do altar para entregar a sua oferta e perceber, né, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali a sua oferta diante do altar, vai e reconcilia-se com o seu irmão, né, depois você volta e apresenta a sua oferta, porque a oferta maior está nos nossos relacionamentos, no trato com as pessoas, naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, e não num culto, né, que nós prestamos. O culto, na verdade, é resultado de uma vida que está na presença de Deus. Os juízes que julgavam, né, de acordo com o dinheiro que recebiam dos subornos, né? Qualquer semelhança é mera verdade, né? Nos dias de hoje, aqueles que deveriam julgar, que deveriam punir, que deveriam trazer justiça, são conduzidos pelo suborno, por dinheiro, né? Nós vemos tantas falcatruas, né, que as pessoas fazem aí no meio dos julgamentos, né, que deveriam ser para punir, para corrigir, para trazer ordem, mas aí são levados pelo suborno. Os comerciantes, ladrões, sem escrúpulos, que deixavam os pobres sem possibilidades de comprar e vender as mercadorias por preços justos. As orações e sacrifícios não compensam as más ações. Não adianta oração e sacrifício, né, diante de más ações. Uma coisa não compensa a outra. A prática de atos religiosos não é um seguro contra o julgamento de Deus. Não adianta ir na igreja, cantar louvores, né, ficar ali e depois sair e não colocar aquilo em prática. É isso que Tiago adverte, né, que nós não sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra de Deus. O ensinamento que nós recebemos, nós devemos colocá-lo em prática, senão é tudo besteira. Quantas vezes nós vemos as pessoas ouvem, mas no seu dia a dia elas esquecem totalmente daquilo que aprenderam. Comportar-se com justiça é muito mais importante do que o ritual. Por isso, né, que Samuel foi usado, né, para dizer a Saul que vale mais obedecer do que sacrificar. Vale mais pôr em prática, né, viver aquilo que Deus quer do que fazer sacrifícios. O culto cerimonial não tem valor intrínseco. O único serviço genuíno de Deus consiste em justiça e retidão. Amós acreditava na justiça econômica, na convicção de que a justiça econômica era necessária para preservar a nação. Olha só, enquanto ele trazia esta mensagem, que as pessoas precisavam andar em justiça e retidão, né, os seus oponentes, os falsos profetas diziam, né, que era apenas necessário fazer os sacrifícios e as ofertas, né? Ou seja, faça o que você quiser, desde que você vá lá e faça as suas ofertas, faça lá o seu culto, está tudo certo, né? Mas isso é uma mentira. Eu quero compartilhar aqui algumas porções, né, do livro de Amós, um livro muito precioso. Amós 3,3, né, tem um versículo muito conhecido que diz assim: duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? É uma pergunta do Senhor. É possível as pessoas andarem juntas se não tiver de acordo? Como é que as pessoas vão andar juntas se os destinos delas são diferentes? Cada uma indo para um lado, em algum momento elas vão se distanciar. Por isso é tão importante o acordo. E agora falando, né, aos casais, por isso que Deus
aprecia tanto, né, quando um casal anda em acordo, conversa, né, entre si, chega em acordo para andarem juntos. O acordo é algo tão precioso que a Bíblia diz que se 2 ou 3 concordarem a respeito de qualquer coisa, o Senhor dará, o Senhor fará. Muitas coisas, né, que são feitas em acordo são coisas erradas. As pessoas fazem acordos para o bem. Então não é em todo acordo que Deus está, mas com certeza, aonde Deus está, há acordo. Então chegar à conclusão, conversar, né, decidir, não tentar impor ao outro é muito importante, né, para andarmos juntos. Converse, discuta. Né? Às vezes nós ficamos brigando. Um quer uma coisa, outro quer outra, e não olhamos as opções, né? Um quer vermelho, o outro quer azul, aí fica lá vermelho, azul, e não entra em um acordo. Esquece, né, que tem outras cores. Quem sabe o amarelo, né? Um vai falar, não, o amarelo tá bom para mim também. Né? Então olhe, explore outras opções, porque Deus vai agir aonde há acordo. Amós 3,7 diz o seguinte: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Olha que poderoso, Deus, o soberano, Deus que pode fazer todas as coisas. Ele escolheu fazer aquilo que ele está determinado a fazer, comunicando isso aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja, aos seus servos, né, aos profetas. Olha, aqui diz que Deus não fará coisa alguma sem revelar os seus planos. E é isso que Deus fala lá com Abraão, né, quando ele vai destruir Sodoma e Gomorra, e fala assim, como é que eu vou fazer isso sem comunicar a Abraão, ele que vai ser exemplo, né, que vai ser o pai de uma grande nação, uma nação sacerdotal. E aí nós vemos Deus chamando Abraão para uma conversa, para compartilhar com ele aquilo que ele está para fazer. Deus compartilha conosco aquilo que Ele está fazendo, queridos. Isso é maravilhoso. Deus, Ele vem e nos coloca, né, como portas-vozes dos seus planos. Amós 4,12 tem uma declaração também bem preciosa. Nós falamos muito desse verso, né? Olha só, por isso, ainda os castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com vocês? Aí ele diz, prepara-se para encontrar com o seu Deus, ó Israel. Prepare-se para encontrar com o seu Deus. É isso que nós estamos fazendo, queridos. Nós estamos caminhando na direção de Deus. Mesmo aqueles que não estão servindo a Deus, estão caminhando na direção de Deus. E eu vou dizer para vocês, viu? Aquela afirmação que todos os caminhos levam a Deus, na verdade ela é verdadeira, né? Todas as religiões levam a Deus, claro que levam, mas uns vão chegar lá para juízo, né? E outros vão chegar lá para desfrutar do amor de Deus. Todos nos encontraremos com Deus, isso é uma verdade, estaremos diante dele. A Bíblia diz, né, uns serão colocados à direita e outros à esquerda, e aí é que é a diferença. Todos os caminhos vão levar a Deus, sim, mas uns serão levados para o castigo eterno, né, e outros para estar com Deus. Então é uma verdade, é isso que nós devemos fazer, nos preparar, porque esse encontro é iminente. Vamos nos encontrar com o Senhor. E Amós, né, vai falar do dia do Senhor, que é o dia desse encontro. Né? Amós 5,18 diz assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês que é o dia do Senhor? Será dia de trevas e não de luz. Para aqueles que estavam fazendo mal, a nação que estava em pecado, ele está dizendo, olha, o dia do Senhor vai ser um dia de trevas. Ou seja, vamos nos encontrar com eles. Mas para aqueles que não estão na luz, será um dia de trevas. Amós 5,20 ele diz assim, ó, o dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total sem um raio de claridade. Então nós precisamos nos preparar para encontrar com o Senhor
nosso Deus. Aqueles que estão em Cristo, fortalecidos, estão no processo de santificação, estão buscando viver de acordo com o Senhor, não tem medo desse encontro, pelo contrário, vivem aguardando esse dia com alegria. É por isso que nós terminamos as nossas reuniões dizendo Maranata, né? Algumas pessoas me procuram e dizem, o que é Maranata? Por que vocês terminam, né, dizendo esta expressão Maranatas, né? E a gente fala Maranata, ora vem Senhor Jesus. É isso que significa Maranata. Ora vem Senhor Jesus, dizendo, venha Senhor, nós te aguardamos, nós queremos, esperamos esse dia, não temos medo desse dia, porque estamos em Cristo aguardando, sabemos que esse dia não será de trevas, será de luz para aqueles que esperam este dia no Senhor, confiado nele, né? Depositados nele. Depois de todos os castigos, né, e falando aí do juízo, os capítulos que vão falar sobre isso em Amós, Amós termina com uma mensagem de esperança. No final, Deus restaurará o seu povo e fará grande novamente. Amós, aí, capítulo 9, né, do verso 8 ao 15, vai falar deste dia, né, trazendo esperança. Olha, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai trazer de volta a alegria, vai colocar o povo de volta como uma nação grande, santa. Então, em meio aquela declaração, né, de juízo, o Senhor mostra-se esperança. Por quê? Todas as vezes que Deus vem falar, vem mostrar, vem apontar o futuro e falando, né, do mal, daquilo que pode acontecer com aqueles que deixaram o Senhor, na verdade isso é a revelação do amor de Deus, trazendo esperança e dizendo, olha, se volte, né? Você pode voltar-se ao Senhor e estar com Ele. Ao ler o livro de Amós, procure colocar-se no lugar, né, dos israelitas e ouvir a mensagem do Senhor. E aí algumas perguntas, né, umas reflexões para nós. Será que você se tornou complacente? Você está deixando-se levar pelo sistema, pelaquilo que está à nossa volta? Será que outras preocupações ocuparam o lugar de Deus em sua vida? Nós devemos aplicar para nós. Eu estou colocando, né, outras prioridades além de Deus? Será que você ignora aqueles que estão passando necessidade ou até mesmo oprime os pobres, né? Ou você é aquele que auxilia, que estende as mãos, né, que se volta para o Senhor. E agora eu também quero te convidar a colocar-se no lugar de Amós. Realize fielmente aquilo que Deus te chamou para fazer. Sem medo, viva o seu chamado, né? Viva aquilo que Deus tem para você. Esse é o nosso tempo. Esse é o nosso momento, estamos aqui, é a nossa hora de brilhar a luz de Cristo. Você foi chamado para isso, independente, né, de quão incapaz você se sinta. Deus, ele te chamou para fazer algo, basta responder a Ele em obediência, né? Se coloque na presença do Senhor, porque você se tornou filho. Ouça a sua nítida chamada e a sua palavra a despeito daquilo que são consequências e ameaças que Deus coloca, né? Aqueles que estão se voltando para o mal, e vamos nos reencontrar com Ele e nos posicionar diante daquilo que Deus tem para nós. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração aos astros, conforme o que foi escrito no livro dos profetas. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel? Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque e a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Essas palavras não são de Amós,
são de Estevão, né? Quando estava aproximando a sua morte, né? Estevão estava citando aqui o profeta Amós. Está lá em Atos 7, 42 e 43, se referindo a Amós 5, 25 e 27. Isso mostra que a palavra está tão viva como nos dias de Amós. Nos dias de hoje, né? Estevão, ele toma essas palavras e mostra que as profecias, elas são reais, né? E muitas delas ainda irão se cumprir. Nós podemos viver nos nossos dias ainda aquilo que Deus falou pela boca dos seus profetas, a essência dos profetas, né? Nós também fomos chamados para ser porta-voz dos céus. Se coloque na sua posição, seja uma luz para esta nação. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e que Deus continue te levando como um luzeiro, como um mensageiro da sua palavra. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse tempo de estudo, esse tempo com a tua palavra, esse tempo de reflexão. Esta palavra que trouxe temor ao nosso coração e ao mesmo tempo revelou o seu amor. Ó Deus, essa chamada, Senhor, que o Senhor nos deu para sermos filhos teus, sermos sacerdotes, porta-vozes do céu. Foi Cristo quem nos apontou dizendo: vocês são sal da terra e luz do mundo. Temos responsabilidades com aquilo que nós recebemos, a responsabilidade de compartilhar com outros a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, nos vemos de novo na quinta-feira, às 10 da manhã, falando aqui sobre a essência do profeta Sofonias. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Fique na paz.